Tem um livro aí que nós estamos lendo, deve ter ainda na livraria, Juntos Somos Mais Fortes. Então, recomendo você comprar, recomendo você ler e abençoar a vida de alguém também com este livro, tá ok? Deixa eu lembrar aí que quinta-feira nós teremos aqui o Conectar, tá certo? Conectar é um encontro que a gente faz aqui com todo mundo que é novo aqui na igreja e com todo mundo que já está andado aqui também, tá bom? Então, você quer conhecer a igreja, na quinta-feira nós teremos aqui um bom número de líderes, gente que está fazendo a sala do Start, que é a membresia, pessoas que vão descer as águas batismais, pessoas que serão recebidas por aclamação. Você que quer conhecer um pouco mais, então venha quinta-feira, nós vamos tomar um café junto, vamos bater um papo e as demais coisas, como diz Paulo, ordená-las-eis quando for ter convosco, tá bom? Tá, então nós teremos aí o Conectar. O pastor Leandro, no domingo, tá, ele disse o seguinte: você que de repente não conseguiu fazer a inscrição para o curso Avance, você que é membro da igreja, tá aberto até esta semana. Começou nesse final de semana, mas a gente está dando uma outra oportunidade para que você possa fazer a inscrição. O desejo do coração do pastor é que cada pessoa que entre nessa igreja, que deseja fazer parte dessa família, ele passa pelo Start, que é a membresia, ele faz o Conectar, depois ele vai para o Avance, e depois ele vai para a teologia, ele vai para o Despertar, ele vai para, enfim, pelos ministérios, para a sua célula, e assim ele possa crescer para abençoar outras vidas. Amém? Então você pode fazer a sua inscrição. Qualquer dúvida, procura o pastor Leandro no final dessa celebração, que ele vai tirar toda a sua dúvida. E nós estamos nos preparando também para a celebração tão esperada por nós aí, desde o ano passado. 25 anos da IEB Linhares, nos dias 9, 10, 11, 12 de novembro. Então, amém, né? Glória a Deus. Pode aplaudir ao Senhor, hein? Daqui a pouco tem um vídeo aí, hein? Deixa pronto. Então, veja bem, olha aqui para mim. A maioria de vocês não está acostumado no seu relógio aí. Dia de sábado está aqui na igreja, porque nem sempre tem culto. Então, você parou para me ouvir, o pastor disse que no sábado, dia 9, tem. A maioria de vocês não está acostumado a vir aqui numa segunda-feira. No dia 11 de novembro, nós teremos a festa. Segunda-feira, 11 de novembro. Dia 12, na terça, todos vocês já vêm. Toda a igreja estará aqui. Então, nessa semana, de 10, 11 até 16, as nossas células não irão funcionar. Nós teremos culto no sábado, domingo, segunda e terça. Você precisa ter um tempo para a sua família, para descansar, porque no final da semana tem mais, tá bom? Então a gente está liberando as células para não sobrecarregar você, mas você vai assistir um vídeo agora. Se você se alegrou apenas com essa arte, vamos assistir esse vídeo? Uma linda história começou. E chegamos aqui quando ainda éramos crianças. E nos tornamos casa. E os sonhos começaram a se tornar realidade. Mas a história ganhou uma vírgula. Porém, ela não acabava ali. Nosso lema era: Jesus vai te surpreender. Sempre fomos uma igreja viva. A família foi crescendo. E com ela, o nosso amor uns pelos outros. Estávamos perto de realizar um sonho, uma casa maior. E esse sonho havia se concretizado. Estávamos prontos para a mudança. Era a chegada de uma nova fase. Nova casa, nova identidade.
aqui estamos para celebrar os nossos 25 anos de história juntos. E você, também tem motivo para comemorar com a gente? Nos dias 9, 10, 11 e 12 de novembro, venha celebrar conosco os 25 anos da nossa igreja. Estarão com a gente em momentos de louvor e adoração Daniel Alencar e Davi Silva. E nos trazendo palavras inspiradoras, os preletores Eduardo Bortolossi, Marcelo Cruz e Jabes Menezes. Serão dias de muita fé, comunhão e gratidão. Reserve esses dias e traga a sua família para viver essa festa inesquecível. Esperamos por você. IEB Linhares, 25 anos. Somos uma família para pertencer. Você pode aplaudir o Senhor. Somos uma família para pertencer. 25 anos. IEB Linhares, fazendo a diferença na cidade de Linhares, no Brasil e no mundo. Então espero por você nesses 4 dias de celebração, tá bom? Deixa eu chamar o pastor Giovanni aqui, viu, pastor Giovanni? A gente inverteu a ordem aqui hoje, tá? O pessoal do louvor está ali esperando, mas eles vão entrar logo depois desse momento, que é um momento muito esperado por nós também, tá certo? Quando encerrar esse momento, a gente vem com louvor e após o louvor, o vídeo aí, tá? Depois da sua palavra, o pessoal empolgado, né? Glória a Deus. Boa noite, a paz do Senhor, meus irmãos. 25 anos estão nos esperando aí, né? Vai ser dias de festa, dias memoráveis. Falando sobre dias memoráveis, também queremos compartilhar com vocês que a igreja, você esteve ali no interior de Porto Seguro, em Caraívas, tivemos em 4, 5 regiões ali, o grupo de missões, aonde eu quero convidar todos eles que esteve lá, para subir junto conosco aqui no altar aqui. Cadê vocês? Eu quero pedir uma linda salva de palmas na vida de cada homem e mulher que estiveram ali, pregando a palavra do Senhor, anunciando o Evangelho. São muitos testemunhos, irmãos, são muitas palavras. Os irmãos de Caraívas estão nos assistindo agora, o pastor José Raimundo, aonde eu envio um abraço para todos vocês aí, a esposa, a pastora, todos que nos acolheram ali. Sou sincero, irmãos, tenho 53 anos, sempre gostei um pouquinho dessa área de missões. As igrejas que a gente teve a oportunidade de abrir, aonde nós pastoreávamos, mas vou ser sincero, dessa vez tivemos em Irecê em janeiro, mas essa foi mais impactante, foi mais envolvente, tá certo? Foram vários empecilhos, foram vários problemas, e aquilo tudo culminou agora numa algo extraordinário. Trabalhamos em 5 frentes ali, trabalhando na caminhada, visita nas casas, nos lares, também trabalhamos junto com o posto de saúde, com a saúde, com o odonto, com o nosso irmão Emerson e o grupo que estava lá, trabalhamos com a irmã Andressa nas crianças, trabalhamos também no grupo de mães e mulheres que lá estavam para levar os filhos, e também nós ministrávamos para elas ali, momentos maravilhosos, que se for ouvir esse grupo aqui, irmãos, eles têm história para mais de metro para contar, irmão, porque foi empolgante, o Espírito Santo nos envolveu, momentos de oração. Enquanto nós estávamos em determinado momento, irmãos, orando, um grupão grande, nós com a igreja de lá, enquanto nós orávamos, no mesmo horário que nós estávamos com um clamor, o irmão teve a visão que o demônio estava caindo naquele momento, irmão. E quanto estava acontecendo, o demônio estava se manifestando no posto de saúde, irmão. E Deus estava dando libertação a uma pessoa que estava lá, naquele momento, sendo afligido por Satanás. Enfim, são isso, e a gente se aproxima, eu olhando, vendo isso, é quando a Bíblia diz que os discípulos agora, eles estavam retornando. Jesus mandou
eles de 2 em 2 pregar o evangelho, e eu preguei muito sobre isso, irmão, mas desta vez foi quarta, quinta, sexta, e no sábado ainda o pastor pediu para que nós pudéssemos ir pelas ruas, em cada região daquele local ali, pregando, anunciando, entrando nas casas. Então, irmãos, foi um momento assim da IEB Linhares. Se você for na IEB Linhares, certamente você vai ter um desconto lá no hotel. Se você for no restaurante, fala assim: eu sou da IEB Linhares, esteve aqui pregando o evangelho. Você vai ter um desconto na mercearia. Quem for lá em Caraívas Velha, Caraívas Nova, Juacema, e teve naquela região toda lá, muitos lugares ouviu. Eu gostaria que teve uma foto aqui de um índio aqui. Passa aí, se dá para chegar aqui. Aqui, irmão, esse aqui tem um local lá, irmãos, que é de índios, uma aldeia. E em primeiro momento, uma dificuldade, nós não podíamos entrar. Eu vou dar uma resumida assim, né? E não podíamos entrar lá para pregar, para trabalhar, para fazer a obra do Senhor. Não conhecia muito bem a gente. Rapaz, irmãos, chegou lá os irmãos trabalhando, irmã Delícia, irmã Rosana, irmã Gisele lá na saúde, e ouviu falar que nós estávamos trabalhando além do rio, lá que tem um rio, que Caraíva Nova e Caraíva Velha. E agora, irmãos, saímos de lá, o homem estava quase chorando, irmão. Encosta a sua cabecinha e começou a chorar, irmão. Esse índio aí, ó, é o cacique da região lá. E ele disse o seguinte: agora vocês vieram, eu quero vocês aqui em abril, eu quero vocês fazendo só um trabalho para nós aqui nesse lugar aqui. O nome do Senhor foi glorificado naquela região e o diabo foi vencido, irmão, pelo poder do nome de Jesus Cristo. Isso por causa de quê? Por causa das suas orações. Por causa de quê? Porque você orou por nós. Por causa de quê? Porque quando é convidado para você estar investindo, quando o pastor convida sobre não só esse trabalho dessa equipe aqui, mas todas as obras, frentes missionárias que nós temos, então você investe, você oferta, você dizima. Irmãos, se vocês verem as crianças chorando, criança querendo vir embora para morar aqui conosco, o amor, o carinho, a igreja de lá, o carinho que nos recebeu, o povo, as igrejas que nós íamos lá, forma contagiante. Isso, aquilo lá, irmão, nas ruas, as pessoas apontando para nós. Entrava no supermercado, as pessoas apontavam. Ir para outra região, as pessoas, vocês são daquele pessoal da camisa laranja e tal, da Holanda de 82, lembra, irmão? O povo laranja aí. E parava para pedir oração. Então vem cá vocês duas. Só porque vocês falaram aí agora. Fala rapidamente aqui o que tocou em vocês lá. Daqui a pouco, irmã Andressa. Elas vão falar sobre a área, irmãos. Trabalhamos na frente também, como eu falei para vocês. E a frente delas era mais a frente de saúde, posto de saúde, atendendo as pessoas e coisas fantásticas, irmãos. Fala um pouquinho aí, irmãos. A paz do Senhor, igreja. Nossa, é com muita alegria no coração, como diz o pastor Jabes, né? De a gente estar aqui compartilhando com os irmãos os momentos que foram vividos lá. Então, assim, foi um momento assim, muito crucial para o crescimento espiritual mesmo da gente, na qual a gente, assim, hoje eu me considero verdadeiramente seguidora de Jesus, para levar ali onde o Senhor nos capacitou, nos deu aquela autoridade que eu tinha muito medo de diabo manifestar, e eu, meu Deus, cadê o pastor Giovanni e o Espírito Santo? Você é discípulo, te dei poder para expulsar, amém, para pregar. Então ali foi assim, foi uma experiência assim tremenda que eu nunca vivi na minha vida, né? E é muitas bênçãos, né? O momento que marcou vocês ali trabalhando ali. Manifestação mesmo do adversário, que ali o sobrenatural, o espiritual ali era muito pesado. Muito pesado. Onde que tem assim, a região ali é muito assim, os índios, né, cultuam outros deuses, muito assim, candombléismo, essas coisas, né? Então, assim, o que me impactou foi a gente trabalhando, exercendo a nossa fé, né? Experiências com coisas que o inimigo queria nos parar de qualquer jeito, gente. Era a energia que caía, era uma tenda que desmontava, e nesse momento que a gente trabalhava, evangelizava, ali o Espírito Santo trabalhava no coração dos profissionais de saúde, das pessoas ali, as pessoas tinham prazer, era atendido, mas não ia embora porque nós estávamos ali, né? Por causa do mover, orando, assistindo tudo ali. Então, foi assim, muitas bênçãos. Fala da anestesia. Irmãos, são momentos, a parte do Senhor, são momentos mesmo
extraordinária. Eu estou impactada, ainda estou meio sonsa ainda, né? Eu falo que eu estou meio sonsa, porque eu estou impactada até agora, porque eu vivi momento extraordinário, onde via mesmo o Senhor operar naquele lugar. Muitas vezes o irmão me via aqui dobrado o joelho aqui, porque eu sentia muito medo, sempre tive medo. Mas o Senhor cuidou de cada detalhe. O Senhor botou cada um em um lugar. Dessa vez Ele não queria todo mundo junto. Ele botou cada um em um lugar. E Ele nos mandou para lá porque Ele queria tratar conosco. Ele queria tratar com a gente. E ali a gente via mesmo o agir do Senhor naquele lugar. Foi momentos extraordinários, em que muitas vezes Rosana estava filmando e a gente estava ali orando, largava lá, porque via o Espírito Santo mandava que a gente fosse orar com a pessoa que estava lá. A pessoa estava endemoniada, a gente orava, o Senhor me deu, irmão, Jesus me deu autoridade. Então eu cheguei e falei, bate em retirada, que aqui não é o seu lugar, e o diabo sair. Porque quando eu chegava lá, eu falei com o pastor, o que aconteceu, ele falou que hora, eu falava a hora, nós estávamos aqui orando por vocês. E nessa hora, eu falei com a pastora que ela falou, é a hora que a gente estava aqui no acampamento dos anjos. Nós demos nome lá onde eles ficaram, o acampamento dos anjos, lá onde eles ficaram na casa pastoral. Porque ali eles oravam e o Senhor estava operando lá. Nós somos improváveis, eu, Rosana e Gisele, fazendo esse trabalho, mas o Senhor estava ali naquele lugar. O mais importante foi que nós ganhamos 5 almas para Jesus. Na hora que nós fazíamos um apelo, eles resistiam. O inimigo ia embora, a gente fazia e falava. Tem 2 caminhos, céu e inferno, para onde você quer ir, morar, ter a sua eternidade, para onde você vai. E a gente chorava, o inimigo não deixava. A gente falava, o inimigo não deixava. Mas a hora que o inimigo saía, batia em retirada, a pessoa levantava a mão, eu quero esse Jesus de vocês. E a gente orava. Então, um momento especial foi esse momento em que ficou gravado, na hora que a gente orava por eles, a gente via o agir do Senhor, via as pessoas sedentas, pessoas que ficavam o dia todo com a gente, né, Gisele? Não queria sair, ficava o dia todinho. Até aí eu falava com ela assim, o Espírito Santo, ele não completou a obra na vida dela. Teve uma hora que o Espírito Santo falou, vai. Pensei que era a Rosana que estava falando comigo, olhei para um lado, falei, vai. Falei, Senhor, vai para onde? A Laís, que aceitou Jesus. Aí eu arrastei a cadeira e falei assim, eu vou em nome de Jesus. Fui lá falar com ela. E fiz o apelo e ela aceitou Jesus. Irmãos, é maravilhoso trabalhar para o Senhor. É maravilhoso. Mas, irmãos, é com jejum e oração. Sem isso, a gente não consegue. Amém! Aleluia! Está vendo, irmão, como é que vieram renovados? Determinado momento lá, irmãos, o Carlão falou comigo, Marcão, falou comigo, Giovanni, eu vi, ele não é crente não, ele é temente, né? E ele falou, Giovanni, eu vi mesmo que esse Deus que vocês servem é forte, rapaz. Eu estava aplicando anestesia não pegou. E apliquei a 2ª anestesia, não pegou. Aplicou a 3ª anestesia, não pegou. Mas eu vi lá quando chama, uma irmã, não sei qual foi de vocês, foi quem? A irmã Josi orou lá, orou, e na hora que orou, irmão, a anestesia não pegou? Aí ele falou, eu vi Deus em vocês. Cadê a irmã Andressa? Vem cá, Andressa. Fala para nós aqui como é que foi as crianças lá. Trabalhamos na frente com as crianças lá, meus amados. Graça e paz, meus irmãos, boa noite. Amém. Isso tudo que está sendo falado aqui não é nem uma unhazinha de se somarmos todas as histórias que nós ouvimos dentro do ônibus, na volta, as experiências que nós vivemos lá, não é nada, né, pastor? Mas, assim, quero deixar para os irmãos aquilo que eu vivenciei lá, né, que eu fui especificamente nesse chamado de trabalhar com as crianças. E no primeiro dia, quando nós iniciamos a ministração, foi muito forte para mim, um momento que eu fiz um ato profético, inclusive. Quero deixar bem claro que ato profético foi algo que eu aprendi aqui, nessa igreja, com os nossos pastores. Eu louvo ao Senhor porque eu sinto o Senhor me aperfeiçoando nisso. E eu ali ministrei na vida daquelas crianças e eu pude ver, enquanto eu abraçava aquelas crianças, para que elas sentissem como se fosse o abraço do Espírito Santo, de Jesus, eu pude ver crianças soluçando de chorar, porque estavam sentindo a presença de Jesus. Outra criança que me abraçou forte e suspirava enquanto eu orava no ouvidinho dela. Então, assim, experiências que marcam muito a nossa vida, né? Enquanto isso, o grupo de outros irmãos estavam rodando
pelas ruas do povoado ali de Joacema, e ali Deus também trabalhando na vida dos enfermos, curando, libertando. No segundo dia, na sexta-feira, na verdade, quando eu fiz também a ministração com as crianças, foi muito forte a experiência ali em Itaporanga. Itaporanga é um lugar, um povoado assim, que o tráfico de drogas domina, feitiçaria, e logo no início, quando eu comecei a ministrar, eu senti algo muito forte, que foi assim, eu comecei literalmente a passar mal. Eu passei mal, do coração começar a acelerar, de eu começar a tremer. E as irmãs até falaram, é o calor, é o calor. Teve irmã que testemunhou, que falou assim, eu nunca vi você sentir um cansaço igual aquele que você sentiu, não estava normal. E aquilo ali era uma batalha espiritual. E foi uma guerra, porque crianças daquela região ali, né, são consagradas, muitas vezes ali a feitiçaria. Eu estava ministrando sobre o Espírito Santo na vida delas, mas nós vencemos, né, e para a glória do Senhor, no culto à noite, naquele dia, 4 dessas crianças, eram 45 crianças, dessas 45 crianças, as mamães estavam sendo ministradas pela nossa irmã Marlene. A Marlene depois testemunhou para a gente que só 2 eram crentes. E à noite, 4 dessas crianças aceitaram Jesus e 4 adultos também aceitaram Jesus naquela igreja. Então foram experiências muito fortes, sem contar a forma como os nossos irmãos lá de Joacema nos honraram, né, de forma tão linda. Desde o primeiro dia nos receberam com tanta simplicidade, com tanta humildade, que chega a nos constrange, né? Um alimento tão gostoso, como diz o pastor Giovanni, recheado, caramelizado com flocos crocantes. Mas no último dia, coisa mais linda, todos nós fomos assim surpreendidos com uma mesa posta no café da manhã, com aplausos dos nossos irmãos na nossa despedida, e não houve um que não conseguisse ficar sem derramar uma lágrima de alegria e gratidão. Então, irmãos, nós louvamos ao Senhor pela vida de vocês que investiram financeiramente ou em oração nessa viagem. E nós queremos convidar os irmãos, se você tem esse chamado, meu irmão, não resista. Vem fazer parte desse ministério lindo. Amém? Amém. Glória a Deus. Aleluia. Então, irmãos, Deus abençoe você. Deus abençoe a igreja, o pastor que nos confiou esse trabalho. E continue orando por nós. Nós temos muito trabalho de missões para fazer. Como diz a irmã Andressa, vem conosco aí nesse trabalho, nessa obra. Vocês querem seguir aqui? Quer seguir o Instagram aqui? Eles estão muito assim desejosos de acompanhar os trabalhos aqui da IEB Linhares, estão muito felizes. Então, irmãos, muito obrigado. Quero agradecer a cada um de vocês nesse empenho, nesse trabalho aí, pastor Jabes. Amém? Amém. Louvar a Deus com gratidão no coração, pastor Giovanni, a cada irmão, né, abriu mão do seu trabalho, investiram financeiramente, a igreja também abençoando, você abençoando, até irmão Sinésio, irmão aqui com 50 anos de idade, ó. Cá, irmão Sinésio, olha aqui, ó. Tá, que maravilha, viu? Está aqui com seus 70 anos, né, de idade. Mais 11. Para o senhor, como é que foi essa viagem? Olha, foi a maior experiência que eu já estive na minha vida. E você foi dirigido pelo Espírito Santo e vai continuar sendo, porque a missão é a melhor coisa que a igreja pode fazer. Quando Jesus deu aquela ordem, ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, é porque ele sabia que esse papel a igreja teria que continuar. Muito obrigado por todos que orou por nós. Não houve canseira, apesar de uma viagem longa. Fizeram, né? Caminhada, fizeram na praia, e foi tudo benção, tudo maravilha. Deus abençoe. Vamos aplaudir o Senhor aqui, na vida do irmão Sinésio, tá honrando aqui o Ministério Diamantes desta igreja, e a gente só tem que realmente louvar o Senhor. Ele tem praticamente quase 70 anos de caminhada de vida cristã, e falou aqui que foi a maior experiência que ele teve na vida dele. Amém? Amém. Obrigado. Tem um vídeo, não tem? Ah, sim, pode sentar, obrigado. A gente
vai assistir o vídeo aqui também. Pode aplaudir o Senhor. Ó. Olha aí, ó. Quem não falou no microfone, fala agora. Né? Vamos assistir o vídeo. No mundo existem bilhões de pessoas, de diferentes culturas, raças e povos. Pessoas que correm a corrida da vida, ansiosas por encontrar algo que as preencha por completo. Mas o plano do Criador de se manifestar a sua criação não está falido. Os campos estão brancos para a ceifa. Esse é o tempo que Deus tem levantado ceifeiros dispostos a usar de seus dons e habilidades para servir e fazer o nome de Jesus conhecido. Nas ruas, nas praças, cidades, escola, uma igreja missionária onde estiver. No mundo. Dízimos, com as nossas ofertas. Então, deixa eu te ajudar aqui, você pensar sobre a sua oferta. Nós estamos ajudando na construção da Igreja Evangélica Batista em Trancoso, uma igreja com capacidade para 1000 pessoas. É algo inédito no sul da Bahia. Tá? Nós começamos essa igreja há algum tempo atrás, com 2 famílias. Durante um ano, eu e Sunamita fomos 11 vezes visitar essas 2 famílias. Hoje tem uma igreja lá sendo construída para 1000 pessoas. Você vai conhecer essa igreja. Nós estamos ampliando ou construindo uma área de lazer na nossa igreja no bairro Canivete. Nós estamos também construindo, aliás, compramos o lote num bairro Interlagos e daqui a pouco nós vamos apresentar o projeto aqui da construção da igreja também no bairro Interlagos. Nós estamos ajudando algumas igrejas do Nordeste financeiramente, visitando, como foi falado aqui, além de outros projetos sociais. Então, assim, a gente está trazendo aqui essa prestação de conta de uma parte do que está sendo feito, para que você possa, debaixo do temor de Deus, com alegria no coração, honrar ao Senhor com uma oferta exponencial. Você pode fazer isso hoje, no meio de semana, no culto de ceia, no domingo. Tá? Nós temos alguns outros projetos aqui para esta igreja aqui também. Nós estamos terminando uma parte dos equipamentos, da mobília do nosso ministério infantil. Então, uma coisa linda. Nós vamos equipar agora o nosso auditório para os cultos, os eventos. Nossas crianças estão ali todos os domingos, então só no auditório aqui é quase R$60 mil para a gente equipar todo aquele auditório. Mas daqui a pouco nós estaremos agradecendo a Deus, porque a vitória é nossa, em nome de Jesus. Então vamos então adorar o Senhor com os nossos dízimos e ofertas. Procura Deus,
contigo quero estar, para sempre agora que perto estás. Tudo é diferente, muito diferente, Senhor. Já não sou mais o mesmo, minha vida mudou. Contigo quero estar, para sempre. Abraça-me, Senhor, não me deixe, eu quero estar em teus braços de amor. Aleluia, aleluia. Glória a Deus. Você pode aplaudir ao Senhor nessa noite? Glória a Deus. Louvamos a Ti, Senhor, pelas ofertas, pelos dízimos que foi trago hoje para a sua casa. Nós te agradecemos pela oportunidade de poder ofertar em cada obra missionária, ó Deus, e trazer mantimento para a tua casa. Continua suprindo a tua casa com teu amor, com a tua graça, com teu cuidado. Nós te agradecemos por tudo, Senhor, porque tu és o nosso Deus, tu és aquele que cuida de todas as coisas. Obrigado por tudo, nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Que bom estarmos na casa do Senhor nessa noite, ouvimos tantos testemunhos maravilhosos. Eu creio que o pessoal das missões aí poderiam se unir, né? E fazer um livro, viu? Ó, estou profetizando na vida de vocês aí, ó. Fazer um livro de testemunho, porque muitas vezes aquilo que é vivido precisa ser escrito. E eu tenho certeza que Deus, Ele está levando vocês lá para esse propósito também. Então se prepare para escrever um livro. Você escreve uma página, o outro irmão escreve uma outra página, e no final todos nós vamos ser edificados com a sua atitude. Leve isso para o coração. Olhe, viu, pastor Giovanni? Que aí Deus faz o restante. Amém? Abra sua Bíblia no Evangelho de João. Evangelho de João, capítulo de número 20. Nós vamos ler alguns versículos. Evangelho de João, capítulo de número 20, versículos do 19 ao 23. Evangelho de João, capítulo de número 20, do versículo 19 ao 23. Assim diz a palavra do Senhor. Ao cair da tarde daquele primeiro dia da semana, estando os discípulos reunidos, as portas fechadas, diga comigo, as portas fechadas, por medo dos judeus, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: paz seja com vocês. Tendo dito isso, mostrou-lhe as mãos e o lado. E os discípulos alegraram-se quando viram o Senhor. Novamente, Jesus disse: paz seja com vocês. Como o Pai me enviou, assim eu os envio. Depois de dizer isso, soprou sobre eles e disse: recebam o Espírito Santo. Se perdoarem os pecados de alguém, estarão perdoados. Se não perdoarem, não estarão perdoados. Curve a sua cabeça, vamos fazer mais uma oração. Pai bondoso, nós aqui queremos meditar na sua palavra, naquilo que o Senhor tem para nós nessa noite. Obrigado por tudo aquilo que já ouvimos aqui. Ó Deus, pelos momentos de louvor, de oferta, e tudo aquilo que temos vivido. Fala com cada um de nós. É o que eu te peço, Senhor, e te agradeço. Em nome de Jesus. Amém e amém. Eu queria falar com você hoje sobre mudança de ambiente. Mudança de ambiente. Uma mudança de ambiente. Esse texto que nós acabamos de ler agora, ele remonta e mostra Jesus depois da sua ressurreição. Mas esse período a qual os discípulos estavam vivendo era um período extremamente desafiador. Por quê, pastor? Primeiramente porque esses discípulos viram o seu Senhor ser espancado, ser esbofeteado, ser perseguido, ser fustigado por varas. Eles viram todo o sofrimento de Jesus, eles viram tantas e tantas coisas que Jesus veio passar, e eles enxergaram tudo isso. O ambiente que eles viviam era um ambiente de completo medo. Os discípulos ficaram presos, guardados dentro de uma casa,
com medo da atitude dos fariseus, dos romanos, dos judeus da época. Aqueles discípulos viviam momentos de grande tensão. Todos eles pensavam a todo momento tudo aquilo que o seu Senhor havia passado, tudo aquilo que eles viram Jesus passar, e além disso eles também se colocavam nessa situação a ponto de pensar o que vai ser de nós não temos mais o nosso Senhor conosco. Apesar das promessas da ressurreição de Jesus, os discípulos estavam confinados dentro de um lugar sozinhos, com medo, a portas trancadas, as portas estavam fechadas. Tem épocas na vida que parece que as coisas só vão piorando. Parece que cada vez mais as coisas pioram. Os sofrimentos aumentam, as dores aumentam, a sensação de pressão e angústia parece aumentar. E esse sentimento era o sentimento que os discípulos estavam tendo ali. Será que não tem nada que possa melhorar um pouco essa situação? Parece que tudo está contra. Parece que a situação está contra. Nós vimos o nosso mestre ser crucificado, nós ficamos sozinhos, agora estamos com medo nesse lugar. E parece que tudo está contrário, tudo vai de mal a pior. Os discípulos viviam um tempo de incerteza, de dúvida, de angústia. E é possível que alguém aqui nessa noite também está passando por um tempo de angústia, de medo, e de olhar para a situação da sua vida e pensar, está tudo fechado, eu creio que as coisas não estão melhorando, estou com medo até mesmo delas piorarem. É comum que o ambiente, quando é um ambiente pesado, um ambiente de dor, de sofrimento, o medo comece a tomar conta do coração. O ambiente que eles viviam era um ambiente de muita dor, de muito sofrimento. E o pior é que eles haviam visto o próprio Pedro negar Jesus e depois voltar e se arrepender. Mas eles também viram a traição de Judas. Tem situações na vida da gente, meus irmãos, que nós pensamos urgentemente o que nós vamos fazer para mudar. Mas é interessante que na maioria das vezes nós tentamos primeiramente mudar de fora para dentro. Mas a verdadeira mudança é de dentro para fora. Não adianta mudar o ambiente da casa, fazer um conceito aberto, não adianta mudar de trabalho, não adianta mudar de cidade, não adianta mudar de casa, não adianta tentar procurar solução nas pessoas, não adianta querer mudar as coisas que estão externas, se internamente nós estamos com angústia, se nós estamos com problema, se o nosso coração está pesaroso e se nós muitas vezes não vemos saída para isso. Então, quando o ambiente começa a ficar pesado, a ficar desafiador, aonde nós não enxergamos aquilo que vai acontecer, é nesse lugar que muitas vezes Jesus vai nos encontrar. O ambiente da nossa vida só começa a mudar quando Jesus chega. Na hora que Jesus entra, na hora que Jesus aparece de maneira repentina na nossa vida, as coisas começam a mudar. Uma mudança de ambiente, como eu já falei, não é algo de fora para dentro, é de dentro para fora. E quando Jesus chega em um lugar, e Jesus escolheu esse ambiente para poder ministrar isso na sua vida, Jesus quer entrar dentro do seu coração, Jesus quer entrar na sua vida, Jesus quer entrar na sua casa, porque não acabou, as coisas não terminaram. Jesus tem projetos sobre você, sobre a sua casa. Você vai viver grandes coisas ainda. Então, o Senhor te trouxe aqui para te lembrar que nada está perdido. Nada parou no meio do caminho. Ele não escolheu, Ele não esqueceu o seu sofrimento, mas Ele te trouxe aqui para lembrar que Ele continua cuidando de você. O ambiente, quando ele começa a mudar, ele não muda num dia especial. Tem gente que pensa que o ambiente só vai mudar em dias especiais. Tem gente que pensa que o ambiente só muda no domingo à noite, num culto de celebração. Isso pode acontecer? Claro que pode. Mas Jesus pode mudar a sua vida numa obra missionária. Jesus pode mudar a sua vida no encontro de uma célula. Jesus pode mudar a sua vida num trabalho
que você estiver fazendo de evangelismo. Jesus muda a sua vida quando você tem um tempo de oração, um tempo de consagração no secreto, você e Ele. Jesus pode chegar na sua vida de uma maneira tão repentina e tão linda, a ponto de transformar uma situação de caos em uma situação de paz. Eu quero dizer que aqueles discípulos que estavam passando por um momento de dificuldade, viram ao cair da tarde de um domingo, no primeiro dia da semana, as coisas começarem a mudar. E o ambiente só muda quando primeiramente um dia normal se torna um dia incrível. Jesus quer fazer da sua vida, em um dia normal, um dia incrível. E um dia incrível é um dia que nós começamos a viver coisas e milagres que nós nem mesmos esperamos viver. Nós muitas vezes vivemos a vida no automático. Vivemos na superficialidade da vida. Nós esperamos que os nossos dias só vão mudar em tempos lá na frente, mas no dia a dia nós vivemos uma rotina diária de corrida. Acordamos, vamos para o trabalho, almoçamos, voltamos a trabalhar, passamos o tempo inteiro correndo atrás de resolver as coisas e parece que é um dia comum. Parece que aquele dia não vai ser um dia diferente. Eu vou dizer uma coisa para você. Jesus ama nos pegar de surpresa. Nós vivemos, muitas vezes, como que se os milagres de Deus não iriam acontecer em nossa vida. Mas as pessoas que vivem assim, muitas vezes elas não se atentam para os pequenos detalhes. Nós precisamos viver o milagre todos os dias e celebrar todos os dias a oportunidade que o Senhor nos dá de ver um dia normal se tornar num dia incrível. Talvez esse dia para você ainda é um dia normal, mas ele pode se tornar um dia incrível. Ele pode se tornar o dia do seu milagre. Ele pode se tornar um dia da obra do Espírito Santo. Então, nós não podemos viver os dias como se fossem normais. Qualquer momento que nós vivemos na nossa vida é o suficiente para que Deus possa agir de forma incrível. E guarde isso, se prepare, porque talvez você esteja passando por um momento de dificuldade na sua vida, talvez você não enxerga alguma coisa que Deus pode fazer por você, mas eu vou dizer uma coisa para você, o Senhor quer surpreender a sua vida, Ele quer gerar um ambiente de milagre, e um ambiente de milagre é gerado num dia comum, num dia que nós muitas vezes não esperamos que o milagre venha a acontecer. Esse é um dia propício para que o milagre aconteça. Você está na casa do Senhor, ouvindo a palavra do Senhor e já viu tantos testemunhos aqui sobre o que Deus pode fazer na vida de uma pessoa. Então esse dia não é um dia comum para nós. Nós não viemos para mais um culto, nós não viemos para mais um dia na igreja, passar mais um dia na igreja, não. Nós viemos para cultuar o nosso Deus, adorar aquele que é digno de toda honra e glória, de todo louvor, entregar a nossa vida ao Senhor e dizer: Senhor, nós abrimos o nosso coração a Ti, porque nós queremos que esse ambiente não seja um ambiente comum, mas seja um ambiente extraordinário, um ambiente incrível, um ambiente onde o Senhor pode usar qualquer pessoa para transformar a nossa vida. O sinal de estar começando não significa que vai parar. Talvez nesse momento você pode estar pensando: pastor, se você soubesse da minha vida, das portas fechadas, você não iria estar falando isso. Mas eu vou te falar uma coisa. Quando Jesus chega no primeiro dia, depois da ressurreição, Ele não chega e as portas estão abertas. Ele não chega num ambiente de favorecimento para os discípulos. Ele aparece para os discípulos num ambiente onde todos eles estavam sendo desafiados a terem fé e crer que o Senhor iria ressuscitar. O segundo tópico que nós aprendemos quando o ambiente é mudado, quando há uma mudança de ambiente, é que portas trancadas não significam sinais de derrota.
Em João capítulo 20, versículo 19, na parte B, dita: estando trancadas as portas da casa, onde estavam os discípulos, com medo dos judeus. Portas trancadas para muitos significa portas que não vão se abrir. Portas trancadas para muitos significa sinal de derrota. Mas eu vou dizer uma coisa para você: Jesus não precisa de porta aberta para fazer milagre na sua vida. Jesus não precisa de uma porta escancarada para que o milagre aconteça. Você não precisa pedir para Jesus abrir uma porta para você, porque Jesus pode fazer um milagre na sua vida, mesmo com as portas fechadas. E eu quero dizer para você uma coisa: o mais lindo do nosso Deus é que Ele não precisa de porta aberta para transformar uma situação de adversidade. As portas fechadas não são sinais de derrota. Portas fechadas é sinal que o milagre está perto de acontecer, porque milagres só acontecem quando portas estão fechadas. Jesus chegou na casa dos discípulos e estava ali a porta trancada. E quando nós vemos portas trancadas, portas fechadas, a primeira coisa que nós pensamos: quando é que vai acontecer alguma coisa? Quando é que a porta vai abrir? E eu quero dizer para você o seguinte: as portas fechadas, elas não são sinais de derrota. As portas fechadas são sinais de proteção. Quando a porta está fechada, significa que Jesus está protegendo você. O problema é que muitas vezes nós queremos arrombar a porta. Nós queremos que a porta abra na força. E aqui eu quero falar para pessoas que talvez estão querendo arrombar a porta. Estão querendo que as coisas aconteçam na força do braço. O que o Senhor mais precisa de você nessa noite é que você descanse o seu coração nele. Espere nele. Coloque a sua vida diante dele. Fale: Senhor, eu não vou deixar o medo me paralisar. Aqueles discípulos estavam com medo. Dentro daquela casa, presos naquele lugar, estavam com medo ali. Mas quando Jesus chega no lugar, as portas fechadas não significam sinais de derrota. Ele entra mesmo com as portas fechadas. O maior milagre é ver uma porta fechada continuar trancada e o Deus do céu e da terra entrar lá dentro para poder trazer para os discípulos paz. Há portas na sua vida que estão trancadas. Deus trancou elas para te proteger. Deus trancou elas para guardar você, para guardar a sua casa, para guardar a sua família. Então aprenda uma coisa: as portas estão trancadas para proteção, mas não significa que o milagre não vai acontecer. Não significa que Jesus não vai entrar dentro da casa. Não significa que você não vai viver um tempo novo, porque portas fechadas não significam que os milagres não acontecem. A porta está trancada, está fechada. A porta do emprego está fechada, a porta do comércio está fechada, a porta da conversão na sua casa está fechada. Você não consegue ver saída, você tem medo, está angustiado por causa disso. Mas eu quero liberar uma palavra para o seu coração nessa noite. O próprio Deus, aquele que criou todas as coisas, que criou você, não precisa de porta aberta para te abençoar. Jesus derrama bênção e faz milagre mesmo com portas fechadas. E quando os milagres acontecem, o primeiro milagre que Jesus libera sobre você, a primeira palavra que Jesus libera sobre você é: paz seja convosco. Então aprenda a viver a paz de Cristo, mesmo que a porta esteja fechada. Logo quando nós percebemos que a porta está fechada, nós ficamos com medo. O medo gera incredulidade, tira a fé. O medo tenta fazer você pensar que é o fim, que tudo acabou. Mas saiba que as portas fechadas não seguram aquele que ressuscitou dos mortos.
A porta fechada não segura aquele que zombou da morte. A porta fechada não segura aquele que disse tetelestai, está consumado. Ele é Senhor do céu e da terra. Ele é o Jeová Jirê. Ele é o Deus que cura, o Deus da provisão, o Deus que supre. E Deus nessa noite quer liberar sobre você um tempo novo, um tempo da palavra dEle, um tempo onde as portas podem estar fechadas, as palavras podem ser contrárias, as pessoas podem falar que não vai dar certo, mas o próprio Deus vai entrar nessa situação para você, vai fazer um milagre, mesmo com as portas fechadas. Aleluia! Tem gente aqui que vai ver o milagre acontecer, mesmo com as portas fechadas, mesmo que o inimigo diga que elas não vão abrir, mesmo que o inferno trema para parar. Ninguém para o poder do céu, ninguém para o poder do reino, ninguém para o poder do nosso Deus. Celebre o Senhor, alegre-se, Jesus está com você, cuidando de você em cada detalhe da sua vida. Glória a Deus. Só o Senhor é Deus. João capítulo 20, no versículo 20, vai dizer que o ambiente muda quando a alegria chega no ambiente. João 20, 20 diz: tendo dito isto, mostrou-lhes a mão e o lado. Os discípulos alegraram-se quando viram o Senhor. A presença de Jesus transforma a tristeza em alegria. Os discípulos estavam cheios de medo, cheios de incerteza, mas ao se encontrarem com o Mestre, a alegria voltou ao coração deles. Talvez você chegou aqui triste, desanimado, pensando até mesmo em desistir de tantas coisas. Mas o Senhor, quando te encontra, Ele transborda em você a alegria. A presença de Jesus é a fonte da verdadeira alegria. Não procure alegria nas pessoas. Não espere que as pessoas façam para você aquilo que só Jesus pode fazer. A alegria fortalece, a alegria restaura. Um ambiente preenchido pela alegria do Senhor é um lugar de renovação. E eu quero dizer para você nessa noite, que a sua casa vai ser inundada pela alegria do céu. Uma alegria que não depende de coisas, uma alegria que não depende de situações. O Espírito Santo vai entrar na sua casa. Primeiro ele entra na sua vida, depois ele entra na sua casa, e ele vai derramando alegria em cada lugar, em cada cômodo, no relacionamento do pai com o filho, no relacionamento do marido com a esposa, no relacionamento entre irmãos. Não vai haver mais briga, não vai haver mais discussão, porque a alegria do céu vai preencher o coração. Eu não preciso mais se preocupar com aquilo que o mundo diz, que o mundo quer que eu viva, porque a alegria de Deus é o suficiente para mim. Eu tenho Jesus na minha vida, Ele é a alegria que eu preciso para a minha vida. A alegria de Deus traz um testemunho para o mundo. Um ambiente, quando é preenchido pela alegria do Senhor, ele é um lugar de renovação. Quando a igreja caminha na alegria, ela impacta o mundo ao seu redor. Os nossos amados irmãos saíram daqui, foram para Caraívas, na Bahia, para uma viagem missionária. Eu vi alguns vídeos, eu vi o trabalho da Andressa fazendo ali com as crianças, eu vi o trabalho e muitas fotos feitas ali com os irmãos, e a alegria chegou naquele lugar. Quando a alegria chega no lugar, o ambiente muda. O diabo tem que partir em retirada. As ações de Satanás são paralisadas, porque a alegria do céu chegou. Só que eu vou dizer uma coisa, os irmãos lá ficaram alegres? Claro que ficaram. As pessoas lá foram impactadas? Claro que sim, foram impactadas. Mas eu vou dizer uma coisa, não tem nada melhor do que você voltar de lá cheio da alegria do céu. Quem foi, voltou mais alegre. E parece-me que quando a gente vai e entrega aquilo que Deus nos deu, me parece, e essa é a dinâmica da vida cristã, quando nós recebemos, nós compartilhamos, nós celebramos, depois compartilhamos. Quando nós voltamos,
parece que é o seguinte: era eu que estava precisando viver isso. Era eu que precisava dessa renovação. Então, quando nós enxergamos isso, eu imagino um ambiente dentro do ônibus com esses irmãos. Quanto que a alegria do céu não viveu ali? Quanto que do céu foi derramado naquele lugar? Quanto da alegria de Jesus não foi vivida ali? Nós, às vezes, precisamos de algumas coisas para que a alegria chegue, mas você não precisa, porque você já tem Jesus na sua vida. Ele é suficiente para te trazer alegria. Além da alegria, o ambiente ele é mudado pela paz de Cristo. Versículo 21 do capítulo 20 vai dizer: novamente Jesus disse: paz seja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu os envio. A paz silencia o medo. Os discípulos que agora estavam naquele lugar, antes com medo, agora estavam com alegria. Antes com tristeza, agora eles estavam celebrando. Aqueles discípulos estavam sendo enviados. Então primeiro Jesus ele coloca a paz, depois ele coloca a alegria e depois ele envia. Uma igreja não é feita apenas para viver as suas celebrações, a igreja é feita para viver lá fora, para impactar vidas, como por meio dos atos de bondade da campanha dos 40 dias de comunidade. Quantas pessoas nós não levamos a alegria do céu, abençoando, honrando, orando por elas. Isso também demonstra que a paz de Cristo, ela pode alcançar outras pessoas. A paz de Cristo traz cura no nosso interior. A paz que Jesus declara vai além das circunstâncias externas. Ela cura os corações feridos, ela restaura almas que estão angustiadas e ela dá novo significado para a vida. A paz que prepara o nosso coração é para que nós venhamos a viver uma vida missionária, para que nós venhamos levar o Evangelho de Jesus em outros ambientes. E para isso, nós não podemos fazer desse ambiente um ambiente qualquer. Esse ambiente onde há a alegria de Jesus, onde há a paz de Jesus, onde há uma mudança de ambiente dentro do nosso lar, é um ambiente onde o Espírito Santo precisa estar. Por isso que no versículo 22, Jesus ele diz: recebei o Espírito Santo. Recebei o Espírito Santo. O Espírito Santo é o sopro da vida, ele é o próprio Deus. Quando Jesus soprou sobre os seus discípulos, ele estava dando vida para eles. O Espírito Santo é o que renova, é o que vivifica, ele muda o ambiente e transforma aquilo que está perdido. O Espírito Santo traz sabedoria, traz fortalecimento, ele traz uma nova capacidade, ele transforma situações adversas em situações onde nós passamos a depender de Deus. Por isso que receber o Espírito Santo é receber um selo. E receber o revestimento do Espírito Santo é ser empoderado e ser encorajado a fazer a obra missionária de Jesus. É fazer com que os demônios fujam. É fazer com que pessoas sejam curadas. É fazer com que pessoas sejam alimentadas pela palavra do nosso Deus. O Espírito Santo, ele transforma todo o ambiente e ele alinha os nossos propósitos conforme aquilo que Deus deseja para nós. Talvez o Espírito de Deus está pedindo para você nessa noite: deixa eu mudar um ambiente dentro de você. Deixa eu trazer paz para o seu coração. Pode ficar tranquilo que eu estou cuidando de você. O Espírito Santo quer trazer alegria para você. O Espírito Santo quer soprar para dentro de você um tempo novo. Um tempo que você não tem medo, mas que você vive com a sua vida entregue ao Senhor. Uma última coisa que o ambiente, quando ele é mudado, ele traz para nós, é o perdão. Jesus, ao falar sobre o ambiente, sobre aquele lugar onde eles estavam, no versículo 23, Jesus diz: se perdoarem os pecados de alguém, estarão perdoados. Se não os perdoarem, não estarão perdoados. Então, quando o ambiente é mudado, nós recebemos
uma ordem de Jesus: perdoe. O que Jesus estava falando para eles aqui é o seguinte: vocês precisam perdoar aqueles que estão perseguindo vocês. Vocês estão aqui trancados com medo. Lá fora tem um monte de gente, o Império Romano, soldados, fariseus, judeus, todos atrás de prender vocês, de fustigar vocês. Mas na hora que vocês abrirem aquela porta, porque veja aqui, e eu quero que você entenda isso no seu coração, a porta ficou trancada. Jesus entrou e fez um milagre com a porta trancada. Mas depois que ele entra e transforma o ambiente, ele fala para os discípulos: agora vocês vão, e envia eles. E aí, quem que vai abrir a porta? Aqueles que estavam ali dentro agora são enviados a sair. E antes de sair, Jesus fala para eles o seguinte: se perdoarem os pecados de alguém, estarão perdoados. Se não perdoarem, não estarão perdoados. O poder libertador do perdão quer fazer parte da sua vida, da sua casa. Quando nós perdoamos, nós abrimos espaço para que a cura aconteça, para que haja restauração de relacionamentos, mudando completamente o ambiente que nós estamos. Talvez você é peça-chave para que o ambiente na casa de alguém seja transformado por meio do poder do perdão. Você deve ser alguém que leve o perdão, porque o perdão tem como base a paz. Quando você perdoa, a paz volta ao seu coração. Ao exercermos o perdão, expulsamos o ressentimento e a mágoa, e o Espírito Santo opera trazendo tranquilidade e unidade. O perdão começa quando dentro de nós aceitamos Jesus mudar o ambiente que nós vivemos. Eu quero convidar o Ministério de Louvor para estar aqui. Quero convidar você a se colocar de pé. Eu quero dizer uma coisa para você nessa noite. Talvez as emoções que você tem vivido, talvez dentro de você tenha um turbilhão de coisas para serem resolvidas. Talvez muitas coisas que você tem vivido tenham te feito pensar que as portas estão fechadas, que as portas estão trancadas. Mas quando nós deixamos o próprio Deus entrar na nossa vida, o ambiente começa a mudar. E eu quero liberar essa palavra para o seu coração. Que não haja no seu coração nenhum resquício de ressentimento. Que haja no seu coração nenhum resquício de mágoa. Que não haja dentro de você amargura. Que no seu coração não haja nenhum sentimento de inferioridade. Que dentro de você não deixe que aquele sentimento de ofensa possa machucar você. Nessa noite, os turbilhões de emoção que estão dentro de você serão acalmados como a tempestade foi acalmada por Jesus. Toda tempestade, todo sentimento interior de derrota, de frustração, que saia agora em nome de Jesus. Que haja nessa noite um renovo no seu coração. Porque Jesus naquela época, há 2000 anos atrás, ele havia morrido. Os discípulos haviam pensado que tudo tinha acabado. As portas estavam fechadas e trancadas. Todos estavam com medo. Mas Jesus ressuscitou ao terceiro dia. E ele não apareceu num templo, ele apareceu numa casa. Ele fez questão de ir aonde os seus discípulos estavam. Você foi chamado como discípulo de Jesus. E Jesus quer aparecer na sua vida, quer transformar a sua história, quer fazer você viver um tempo novo. Esse ambiente está sendo impactado pela mudança que o Espírito Santo quer trazer nos nossos corações. Esse ambiente está sendo preparado para que a sua família, a célula que você
frequenta seja uma conexão do céu com a terra. Quando nós permitimos que a alegria do Senhor, o poder do Espírito Santo e o perdão fluam dos nossos lares, muitas coisas são transformadas, muitas coisas são renovadas. A tristeza vai embora e se torna em alegria. O ressentimento vai embora e vem a paz. Nessa noite, meus irmãos e minhas irmãs, nós estamos sendo preparados para deixar Jesus acalmar as nossas emoções, acalmar os nossos corações, porque os ambientes estão sendo transformados. Nessa noite, se você chegou aqui e a sua vida está completamente fora do lugar, e você pensa, como que vai ser colocada no lugar? Eu vou dizer uma coisa: se você ainda não aceitou a Jesus como seu único e suficiente Salvador, Jesus está aqui, e Ele quer que você se reconcilie com Ele. Ele está te chamando para um novo começo, um novo tempo. E se você está aqui, mas ainda não reconheceu Jesus como seu Senhor, esse tempo é um tempo que Jesus deixou para você. Ele ama você, Ele quer mudar a sua vida. Se você está aqui no nosso meio e você quer aceitar esse amor e dizer: pastor, eu quero ter uma vida com Jesus de novo, você pode estender as suas mãos para o alto e dizer: eu estou aqui, eu quero Jesus para mim. Talvez para você não faz sentido muitas coisas, mas o Senhor está cuidando de você. O Senhor está transformando a sua vida, e Ele te trouxe aqui para te trazer para perto dEle. Existe alguém aqui nessa noite que quer experimentar esse amor de Jesus no seu coração e a mudança desse ambiente, para que viva coisas novas, para que viva os milagres do céu. Se você está aqui nessa noite, você pode erguer a sua mão e dizer: eu quero Jesus, eu quero experimentar Jesus. Tem alguém no nosso meio que quer se entregar a Jesus nessa noite, quer se voltar a Ele? Mas talvez você está aqui, está com as portas fechadas e com as emoções extremamente angustiadas. Eu quero convidar você a vir aqui na frente para nós orarmos pela sua vida. Quando você toma essa posição, você pode viver grandes coisas na presença do Senhor. Então, enquanto nós louvamos o Senhor, você pode chegar aqui na frente, nós vamos estar orando pela sua vida. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Muitas coisas de lugar, eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Muitas coisas de lugar, eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Muitas coisas de lugar, eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Muitas coisas de lugar.
Aleluia. Espírito Santo, nós te louvamos. Nós te agradecemos, Senhor, porque há ambientes sendo transformados e mudados aqui. Nós oramos por cada um dos nossos irmãos e irmãs que aqui estão aqui na frente, se entregando a Ti e crendo que mesmo com as portas fechadas, vão viver os grandes milagres do Senhor. Independente, Senhor, se pessoas vieram na frente, se estão nos seus lugares, o Senhor é aquele que sonda corações, que sonda emoções. Derrama do teu bálsamo, Senhor, nessa noite. Traga do poder do alto, que o Espírito Santo possa agir de forma sobrenatural. Nós te louvamos, Senhor, porque Tu és o nosso Deus. A nossa vida está no Seu controle. Não há tempestade, não há dor, não há sofrimento, não há medo, não há angústia. Nada pode barrar o poder daquele que criou os céus e a terra. Tu és o nosso Deus e nós celebramos que o Senhor está vivo pelos séculos dos séculos. O Senhor continua sentado no alto trono, como Rei, como Senhor, como Deus Todo-Poderoso. E eu sei que essa igreja pertence a Ti, que cada coração aqui está sendo tocado por Ti, e que o Teu poder será visto na vida de cada um de nós. Nós Te louvamos e Te agradecemos por todas as coisas, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Nós aplaudimos o Teu nome, porque Tu és o nosso Deus. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Glória a Deus. Creia que portas fechadas não vão barrar os milagres de Deus na sua vida. Jesus não precisa de porta aberta para entrar. Ele só precisa de um coração quebrantado, contrito e pronto para receber a sua ação. Amados, apenas um breve informe. Próximo domingo nós teremos a nossa ceia do Senhor. Você, com toda a sua família, está convidado a estar junto conosco, celebrando tudo aquilo que o Senhor fez por nós, um memorial da morte e ressurreição do Senhor, e por Ele estar vivo, por nos salvar. Nós estaremos juntos louvando e adorando o Senhor nesse domingo, e dando a Ele toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Estenda as suas mãos. Pai bondoso e amado, te agradecemos nessa noite, que o grande amor do Pai, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, as doces consolações e a comunhão do Espírito Santo, sejam com todos aqueles que amam e aguardam a vinda de Jesus, e todos digam: Deus te abençoe, uma excelente semana na presença do Senhor. Lembrando que não vai ter intercessão no próximo sábado, amém?